depois de uma rodada absolutamente desastrosa, precisamos nos recuperar. E muito de recuperação começa escalando uma boa defesa. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos da rodada 24, vou passar os times que têm mais potencial de SG, vou também montar o esboço do nosso time e passar dicas em todas as posições para te ajudar a mitar na rodada 24 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. E para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mas fantasy game e futebol de modo geral. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, tá? E antes de falar da rodada 24, a gente começar o nosso vídeo propriamente dito, quero fazer um agradecimento aí, tá? A vocês que são muito mito, tá? Por quê? Eu tava de férias, o pessoal que tava acompanhando o canal, eu tava de férias, então as últimas 3 rodadas aí, eu não consegui fazer as nossas tradicionais lives, não consegui manter a rotina de vídeo de terça e sexta-feira, tava fazendo um vídeo só na sexta mesmo, tá? E mesmo assim, às vezes com mais escuro ali, e mesmo assim vocês conseguiram manter ali sempre acima de 1.500 visualizações, último vídeo mais de 2.500 visualizações, mais de 300 likes, então assim, muito obrigado para todo mundo que deu essa moral durante esse período, foi deixando like, se inscrevendo no canal também, assim, vocês são muito fera, muito mito, meu muito obrigado a vocês, tá? E agora a gente está de volta aí, voltei das minhas férias, então a gente vai voltar com os vídeos de terça e sexta-feira, live no sábado, tá? Eu tava com muito saudade de fazer as lives, acho que o pessoal também tava com saudade aí. Já vou falar para vocês daqui a pouquinho quando é que vai ser o horário da nossa live, tá? E mais pro final do vídeo a gente vai vir com 2 novidades, tá? Vamos ter uma liga nova para quem é inscrito aí e também vamos participar de uma live muito especial na sexta-feira. Depois eu conto mais para vocês, tá? Mas agradecer demais. O pessoal seguiu a gente no Instagram, passamos de 400 inscritos nesse período lá. Para mim foi uma grande conquista, tá? Então, muito obrigado mesmo aí para todo mundo que deu essa moral, tá, pessoal? É, Falando um pouquinho do desempenho na última rodada, a gente fez 27,95 pontos, tá? Se eu não me engano, foi o meu pior desempenho nos últimos 5 anos de Cartola. Nesse ano aqui foi a primeira vez que a gente ficou abaixo da média dos cartoleiros, então foi péssimo mesmo o resultado. Rodada bem difícil ali, muitos dos jogadores acabaram entrando no segundo tempo, alguns jogaram. Eu não vi a notícia do Elinho, tá? Eu tava no aeroporto e aí, quando saiu a notícia, já tinha fechando o mercado, a internet estava ruim, enfim, não consegui mudar. Tire no time, ele entrou no segundo tempo, tomou cartão, foi uma tragédia, enfim, uma rodada péssima. Boa hora pra gente voltar de viagem e voltar a escalar bem para conseguir voltar para as mitadas, tá? Então, é isso, vamos partir para a próxima rodada, mas antes, quero que vocês deixem nos comentários aí como é que foi a pontuação de vocês? Se vocês conseguiram se salvar dessa rodada zicada aí, muita gente conseguiu colocar o Bolasie, até colocou ele de capitão, e aí conseguiu se recuperar, fazer ali 60 pontos, mas muita gente não conseguiu e a zicada veio, tá? Então, deixem nos comentários que eu quero saber. Falando um pouquinho da rodada 24 aí, a gente vai analisar os confrontos aqui, depois falar dos SGs, escalar o time, falar das dicas por posição, tá? Então, a rodada começa no sábado, mas a gente não vai ter o jogo entre Juventude e Atlético Goianiense, tá? Apesar de ele ser no sábado, às 4 horas da tarde, o Cartola definiu que esse jogo não vai valer para a rodada, tá? Então, vamos começar com o jogo do Palmeiras, tá? Então vai ser muito legal porque a gente vai ter a escalação do Palmeiras para essa rodada, tá? E, como eu tô falando, a gente vai voltar com as nossas lives. Como o mercado fecha às 6h29, provavelmente nossa live vai ser por volta das 4h30, tá? 4h30, 5 horas ali. A gente deve abrir a nossa live, tirar as dúvidas de vocês e a gente fica até o fechamento de mercado, pegar a escalação e tudo mais, tá? Então vai ser bem bacana. Essa live podendo ter a escalação do Palmeiras, vai ser uma hora boa para voltar aí, tá? Então é isso. Vamos começar a analisar os confrontos? Então deixa eu compartilhar com vocês aqui a questão do Joga 10 News, né? A gente vai mostrando as escalações. Vamos olhar também o SofaScore, depois eu vou mostrar a probabilidade de SG de cada um dos times para a gente poder fazer uma análise bem bacana, tá? Então vamos começar aqui com Palmeiras e Cuiabá, tá? O Palmeiras é favorito esse jogo, mas temos que ter um detalhe importante, tá? Que esse jogo entre Palmeiras e Cuiabá será no Brinco de Ouro da Princesa, né? Que é um estádio que fica em Campinas, né? Fica mais ou menos 1 hora aqui da cidade de São Paulo. E o Palmeiras não costuma se dar bem quando ele joga fora do Allianz Parque, tá? O Palmeiras é um mandante forte, ele costuma ir bem jogando em casa, tá? Mas vai muito bem quando ele joga no Allianz, tá? Fora do Allianz esse ano, o Palmeiras teve 2 jogos pelo Brasileirão e foram 2 derrotas, tá? Perdeu para o Internacional e perdeu para o Atlético Paranaense na Arena Barueri, tá? Então é um ponto de atenção aí para o Palmeiras. E por outro lado, apesar do Cuiabá
tá mal na competição, né? Ser o vice-lanterna aí da competição, fora de casa o Cuiabá é um timezinho chato, tá? Você pegar aqui só fora de casa, ele tá em 10º colocado. Nos últimos 5 jogos tem 3 empates, uma vitória e uma derrota, tá? Então, assim, eu acho que o Palmeiras é favorito, mas assim, tomem cuidado que é um jogo traiçoeiro, tá? Dá para escalar, claro, Estevão, Flaco Lopes, Rafael Veiga, são peças interessantes para você poder escalar. Não sei se eu dobraria o ataque do Palmeiras. E na defesa, por exemplo, a gente tem algumas peças interessantes, acho que o Palmeiras tem um bom SG para rodada. Gosto muito do Giai aqui para rodada, tá? A gente tem também o Caio Paulista, né? O Cuiabá tem cedido muito ponto na lateral esquerda. A gente viu no último jogo aí o Rubens destruindo de desarme, então o Caio Paulista pode ser uma aposta na rodada. Agora, sim, o Gomes, o Murilo e o Vitor Reis não têm feito uma boa rodada, bons jogos de cartola, tá? De média básica e tudo mais. Então fica mais pé atrás. E tem o Everton também, que pode ser interessante, tá? Então, assim, no máximo dobrar o Palmeiras, tá? Triplicar já acho que é muita loucura. Então, ficar de olho nessa questão de que o Palmeiras joga no brinco de ouro da princesa e que o Cuiabá é forte fora de casa, tá? Outro jogo da rodada que a gente tem aqui entre Atlético Mineiro e Fluminense, né? Se a gente fosse pegar a questão dos números, a gente colocaria o Atlético Mineiro como favorito, tá? O Atlético Mineiro em casa sempre um time muito forte. O Fluminense, se a gente pegar o desempenho geral no Campeonato Brasileiro, como visitante, é um visitante fraco aqui, mas tem melhorado, né? Então, nos últimos 3 jogos aí, o Fluminense conseguiu 2 vitórias, acabou perdendo o clássico pro Vasco, tá? E um detalhe importante é que esse jogo que o Fluminense perdeu pro Vasco, ele estava sem o Thiago Silva, tá? Então, com o Thiago Silva, foram 5 jogos no Brasileirão, 4 vitórias e um empate e nenhum gol sofrido, tá? Então, se realmente o Fluminense vier com o Thiago Silva aqui, volta do Arias, André também, é um jogo bem duro pro Galo, tá? Não vai ser fácil. Não acho que o Galo seja extremamente favorito, acho que é levemente favorito para esse jogo. Quem quiser pensar em peças defensivas do Galo, eu gosto aqui talvez do Arana e do Júnior Alonso, por enfrentar o Arias, que é um cara muito bom de cartola, mas perde muita posse de bola, ele cede muitos desarmes, tá? Então, tanto o Alonso como o Arana podem ser peças interessantes aí para a rodada pensando nos desarmes, tá? Do lado do Fluminense, a gente tem o Fábio, que pode ser bastante exigido. E se realmente o Fluminense manter essa segurança aí que o Thiago Silva de segurar esse G, ele pode estourar na rodada, pode ser um goleiro de aposta aí. E claro, do meio para frente a gente tem o Arias de um lado, o Scarpa do outro, meias muito bons de média básica, e tem o Paulinho aí, né, rei da Arena MRV, mas assim, como muito complicado, tá, pessoal? Todas as peças que vocês escalarem, talvez tirando o Scarpa, que seja um cara mais seguro pela média básica, todos eles são apostas para rodada, tá? Mas é isso sobre esse jogo, um jogo bem difícil de ser, bem, sim, de ter um favorito claro aí, tá? Mas um jogo difícil de se analisar, na verdade, assim, o Botafogo é favorito, né? Líder do Campeonato Brasileiro, mas é Bahia e Botafogo, tá? Bahia melhorou nos últimos jogos aí, fez um baita jogo contra o time do Grêmio, ganhou de 2-0 e podia ter sido mais. Teve uma jogada impressionante do Bahia, um tic-tac lá do Bahia, que quase saiu gol. Tassiano marcou 2 ali na lei do ex, né? Vai enfrentar o Botafogo. Então, assim, é um jogo com tendência de gols, tá? Não vejo nenhum dos dois times segura nesse SG. Quem quiser colocar alguma peça defensiva de alguns dos dois times, seria o Cuiabano, só que provavelmente ele tá suspenso, né? Se eu não me engano, o Cuiabano tá suspenso, ou pode ser poupado, não sei, tá o Marçal por enquanto aqui, né? Então, se o Cuiabano for pro jogo, ele pode ser uma opção, mas assim, as peças que eu indicaria desse confronto seriam as peças ofensivas. Então, de um lado, Luiz Henrique voando baixo, tá criando muita média básica, Luiz Henrique. Tá difícil de parar ele no X1, tá? E do lado do Bahia a gente tem o Tassiano, o Tassigol, né? Claro que a gente tem aquelas dúvidas dos meias do Bahia, mas o Tassiano talvez seja essa principal peça ofensiva, o cara que tem mais participado de gol, tá? Então, vem um jogo de gols, Tassiano e Luiz Henrique, um de cada lado, pra gente poder indicar, tá? Mas no jogo com tendência de gols, eu vou até mostrar para vocês um detalhe interessante quando a gente mostrar a probabilidade de SG aí, é o jogo entre Criciúma e Grêmio, tá? Por que é um jogo com tendência de gol? Tá? Se a gente pegar o jogo do Criciúma jogando como mandante, tá, pessoal? É um time que não tem muitas derrotas, mas é um time que todos os jogos dele é de gols, né? Então, Criciúma e Vasco, 2-2, ganhou aqui do time do Atlético Mineiro, 2-1, empatou com o time do Fortaleza, 1-1, aqui também foi 1-1, aqui foi 2-1, então é um time que dificilmente segura SG e dificilmente cede SG, tá? E o Grêmio também nos últimos jogos tem sido um time que tem feito alguns gols e também tem tomado gols, tá? Então eu acredito num jogo de ambas marcam, talvez, tá? Claro que a gente tem aqui Claudinho e Reinaldo com peça interessante no setor defensivo. Quem quiser apostar no SG de algum desses dois times, eu não acredito muito. Mas para quem quiser apostar, o Claudinho é um cara muito desarmador. Ele vai ter um conjunto muito legal contra o Soteldo. Soteldo que é um cara que perde muita posse de bola, tá? Até deixa eu mostrar para vocês aqui no Footstats uma questão interessante: perda de posse de bola. Ó, anotem duas coisas aí para vocês ficarem de olho. Primeiro, opa, deixa eu dar uma filtrada aqui. Perda de posse de bola. Vamos colocar aqui pênalti. Vamos colocar agora perda de posse de bola. Pronto.
Se a gente olhar os jogadores que perdem muita posse de bola, a gente tem o Mosqueira aqui do time do Bragantino, então lembrem desse nome. E um outro cara que perde muita posse de bola, se a gente olhar a média, é o Soteudinho, tá? Também perde muita posse de bola, assim como o Bright White. Então, Claudinho pode ser um nome interessante para rodar, assim como o Reinaldo. Mas, assim, jogo mais para gols, pensaria mais no Bolacier, no Bright White, no Soteldo, tá? Complicado, jogo de gols aí, tá, pessoal? Vindo aqui próximo jogo, aqui eu vejo um SG muito bom para rodada, tá? O do Fortaleza, tá? Fortaleza que chegou a assumir liderança por alguns momentos, vai enfrentar o Corinthians, que é um time que tem dificuldade de marcar gols, principalmente quando joga fora de casa, tá? Então, se a gente pegar aqui o Fortaleza em casa, tá? Últimos 5 jogos do Fortaleza, ele segurou 3 SGs, tá? Últimos 5 jogos, 3 SGs. E o Corinthians, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, cedeu, se eu não me engano, 3 SGs, tá? Foi... Aqui, ó. Exatamente. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o Corinthians deu 3 SGs. Nos últimos 5 jogos em casa, o Fortaleza conquistou 3 SGs. O Fortaleza é o melhor mandante da competição, o Corinthians é o pior visitante, tá? Então vejo o Fortaleza com um SG muito, muito forte para a rodada, me agrada bastante mesmo, tá? Enfrentando esse time do Corinthians. Quem a gente pode pensar de interessante aqui? Claro, tem o Brits, que tem feito um bom campeonato aí. Bruno Pacheco também, se for pro jogo, o problema é que ele tem alternado com o Felipe Jonathan. Mas eu gosto muito do João Ricardo, tá, pessoal? Coloquei ele até na capa, por quê? O Corinthians é um time que está sempre imitando os goleiros, cede muita defesa para os goleiros adversários, né? E também está cedendo alguns SGs. E o João Ricardo é um cara que em casa conquista bastante ponto, tá? O setor ofensivo, o cara que mais me agrada desse time é o Pochettino, tá? O time do Corinthians cede bastante desarmes, cede alguns golzinhos aí, tá certo que melhorou bastante com o Ramon Dias, tá? Mas Pochettino em casa tem uma média excelente, tá? Então me agrada bastante aqui o Pochettino do Fortaleza com uma peça mais ousada para a rodada. Trio Kaiser, Breno Lopes também, mas mais apostas aí. Lá do Corinthians, o Garro, né? Que é o cara da média básica, que mais partiu. Mas eu gosto muito, assim, do João Ricardo, é uma das peças que mais me agradam para essa rodada. Já adianto de spoiler aí que ele vai estar no nosso time, tá? Próximo jogo aqui entre Internacional e Cruzeiro, tá? Cruzeiro que vai estar sem o Matheus Pereira suspenso para essa rodada, tá? Um jogo com tendência de poucos gols, tá? Na minha opinião. Não acho que vai ser um jogo tão movimentado assim. Claro que a gente pode pensar em peças ofensivas, por exemplo, o Dineno que tá voltando e tá marcando gol sempre. Toda vez que ele entrou aí, acabou marcando seu golzinho. Do lado do Inter, a gente tem o Ener Valencia, que tem uma peça interessante ali. Mas eu gosto principalmente das peças defensivas, tá? Então, o William me agrada bastante para essa rodada. O William, que é sempre muito bom de cartola. E vai ter um confronto legal contra o Wesley aqui, tá? E gosto bastante também do Rocher, tá? Acho que o Rocher pode ser um goleiro bem interessante, assim, porque o Cruzeiro tem cedido bastante defesa para goleiro, então pode ser uma aposta mais ousada aí para a rodada, tá? Um goleiro mais ousado aí. Então, gosto bastante do William, gosto bastante do Rocher. Quem quiser apostar em peças mais ofensivas seria Dineno ou o Ener Valencia, tá? Lembrando que aqui, quando a gente falando dos confrontos, eu vou me preocupar em passar algumas peças interessantes, depois a gente afunila isso para fazer a nossa escalação, tá? Próximo jogo aqui entre São Paulo e Vitória, tá? Eu acho que o São Paulo é bastante favorito. Se a gente olhar aqui os últimos jogos do São Paulo como mandante, segundo melhor mandante do campeonato, nos últimos 5 jogos em casa, 4 SGs que o São Paulo segurou, tá? 4 SGs. Só tomou gol do Botafogo, então tem sido um time muito sólido defensivamente. E o Vitória fora de casa, pessoal, nos últimos 3 jogos do Vitória jogando fora de casa, cedeu SG pro Bahia, cedeu SG pro Grêmio, só conseguiu fazer gol no Palmeiras, que o Palmeiras toca aquele time meio misto, tá? Então, eu acho que o São Paulo tem um ótimo potencial de SG para a rodada. Vamos ficar de olho aqui no Arboleda, tá? Um nome muito forte, sempre para mim uma das unanimidades para a rodada, muito forte mesmo. Em casa, principalmente, a média dele é excelente. A gente tem o Wellington, tá? O Mateuzinho perde muita posse de bola, cede muito desarme, então me agrada bastante o Wellington aqui. Rafael também, o problema é que tá meio difícil de confiar no Rafael, né? E no setor ofensivo a gente tem Lucas Moura e Caleri com peças muito fortes para a gente escalar, tá? Caleri que tem oscilado bastante, tá? Tem feito um jogo bom, um jogo ruim, um jogo bom, um jogo ruim, principalmente em casa. Tem oscilado, mas o Lucas Moura tá vivendo um ótimo momento no Morumbi, tá? Então, Lucas Moura muito forte, Caleri pode ser interessante também para a rodada, tá? Me agrada também. Mas principalmente o SG de São Paulo é muito forte, tá? Vindo aqui para o jogo entre Flamengo e Bragantino, como eu tinha falado para vocês, o Bragantino fora de casa tem muitas dificuldades, tá? Se a gente pegar o Bragantino como visitante, apenas uma vitória aí, tá? Tem tido um desempenho bem abaixo do time do Bragantino, tem sido bem complicado mesmo. O Flamengo, a princípio, deve ter aí um time meio com alguns desfalques, né? Por exemplo, Arrascaeta e Pedro não devem jogar. Se forem para o jogo unanimidade, mas fiquem de olho no De La Cruz, pessoal. De La Cruz deve ir para o jogo, jogando nessa função de camisa 10, como ele se destacou ali no começo do campeonato, jogando muita bola mesmo, o De La Cruz ali, né, nessa função ali de meio armador. Então é uma unanimidade para a rodada para mim, tem que ter no time, tá?
E fiquem de olho também no Bruno Henrique, tá? Sem o Pedro, o Bruno Henrique talvez faça essa função de falso 9, tem que ver a dúvida entre ele e o Carlinhos. Vamos acompanhar as notícias, a gente vai ter ainda jogo da Libertadores, Sul-Americana, tudo mais, então vamos ver como é que vai ficar essa questão, tá? Mas Bruno Henrique pode ser um nome bem forte para rodar, tem gerado média básica, assim como o Luiz Araújo, tá? No setor defensivo, como eu tinha falado para vocês, o Mosquera é um dos caras que mais perdem a bola no campeonato inteiro, tá? Ele cede muito desarme. Então, Varela, Fabrício Bruno e Léo Ortiz podem ter um potencial bem legal. Principalmente o Varela, pelos desarmes aqui, e o Léo Ortiz, pensando que é um zagueiro que joga como volante, então tem um potencial de desarmes, tem a lei do ex e vai cair por esse lado do Henry Mosquera, tá? Então, Léo Ortiz é um cara que me agrada muito para a rodada mesmo, tá? E finalmente, o último jogo que a gente tem para analisar aqui é Vasco e Atlético Paranaense, tá? Um jogo interessante pelo seguinte, tá? Se a gente pegar o time do Vasco como mandante, tá? Vocês vão ver que o Vasco tem crescido muito desempenho nos últimos 5 jogos. 3 vitórias, 2 empates, sendo que empatou um jogo contra o Botafogo, que tá vindo um momento excelente. E nesses 5 jogos aí, pegou 3 SGs, tá? Só acabou não segurando SG contra o time do Bragantino e contra o time do Botafogo, tá? Então, é um time que tem tido uma defesa bem sólida. Só que o Atlético Paranaense é um visitante chato, tá? É o 4º melhor visitante. Então, acaba sendo um jogo mais difícil aí pro Vasco. Tá? Acho que o Vasco é favorito para esse jogo, mas é um jogo mais complicado. Quem que te agrada? Eu gosto muito do Lucas Piton, tá? Enfrentando o Coelho, que é um cara que perde muita posse de bola. O Piton tá com uma média excelente em casa, tá? Eu vou mostrar depois para vocês. Gosto do Léo Jardim, que é sempre um goleiro bastante exigido. E até o Léo Pelé tem feito um bom campeonato aí, tá? Setor ofensivo, claro que a peça que mais agrada aqui é o Veguete, né? A média dele em casa é muito forte. Mas fiquem de olho também em peças do Atlético Paranaense, tá? Mastriani, para quem joga principalmente tiro curto, né? Pensar em um jogo mais zebra ali. Muita gente apostando no Vasco, quem sabe o Mastriani não pode fazer um golzinho nessa rodada, tá? Mas é isso, análise do confronto. Agora eu quero mostrar para vocês os melhores SGs aí para a rodada, tá? E depois a gente monta o nosso time, tá bom? Então, primeiro, antes de falar dos melhores SGs, depois eu falo, tá? Vamos falar aqui dos melhores SGs. Então, primeiro para a rodada, São Paulo, 52% aparece aqui para vocês. Por quê? Tem conquistado muito SG jogando em casa, tá? Muito mesmo. E o time do Vitória tem cedido alguma coisa aí nos últimos jogos, tá? Depois, o segundo SG que aparece pra gente é o time do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem um potencial de SG, mas na minha opinião ele não é o segundo, tá? Na minha opinião, aqui, lembrando que a gente olha as estatísticas, é um algoritmo que gera isso, tá? Para mim, o segundo melhor SG seria o do Fortaleza, tá? Porque tem conseguido segurar muito SG, o Corinthians tem tido dificuldade, e principalmente porque o Palmeiras joga no brinco de ouro da princesa, tá? Fora do Allianz Parque. Então, eu puxaria o Fortaleza aqui para segundo lugar, depois o Palmeiras como terceiro melhor SG, depois o Flamengo, tá? Vai enfrentar o time do Bragantino, que costuma marcar seus golzinhos. O Flamengo não tem conseguido segurar muito SG, mas enfim, como é bastante favorito, é o terceiro melhor, quarto melhor SG para a rodada. Então, São Paulo, Fortaleza, Palmeiras, Flamengo e o Vasco, tá? Com uma SG um pouquinho mais ousado aí para a rodada. Como eu falei, tem conseguido segurar SG em casa, mas o time do Atlético Paranaense dificilmente cede, tá? E falando alguns pouquinho dos outros jogos, por exemplo, o Flamengo tem uma possibilidade de marcar gols muito alta, tá? O Bragantino sempre toma gols. Outro time que tem uma chance de marcar gol muito alto para o São Paulo, tá? Então tem que pensar em peças ofensivas desses times. O Cuiabá também, muita chance de tomar gol, assim como o Fortaleza. Então Palmeiras e Fortaleza tem um grande potencial de gols, tá? Por isso a gente vê que esses 4 times são principalmente favoritos. Então a gente tem que focar nele, pensando numa rodada de recuperação. Sem inventar moda, esses times são os favoritos, tá? Depois a gente teria um Vasco correndo por fora aqui como favorito um pouquinho mais ousado. E daí vocês vêm aqui, por exemplo, Internacional e Cruzeiro estão aqui um pouquinho mais pro alto, pensando nessa questão do SG. Então, um jogo com tendência de menos gols. Já o jogo entre Botafogo e Bahia, Grêmio e Criciúma, estão aqui mais na parte da tabela de SGs, tá? Então, são jogos com tendência mais de gols, pensando em peças ofensivas, tá? O jogo entre Atlético Mineiro e Fluminense aparece um leve favoritismo para o Atlético Mineiro, tá? Mas tem que lembrar que o Fluminense tem melhorado, principalmente com o Thiago Silva, tá? Então, isso daqui dá um panorama bem legal de onde a gente tem que focar, quais são os times favoritos e tudo mais, tá? Então, é bem importante a gente ficar de olho aqui, tá? E agora, antes de a gente poder começar a escalar o nosso time e tudo mais, pessoal, quero falar para vocês das nossas novidades aí, tá? Então, vou contar uma novidade agora e a outra novidade eu deixo lá para o final do vídeo, tá? Então, a novidade que eu quero contar para vocês, primeiro, antes de falar da liga, né, a gente vai deixar lá para o final do vídeo, quero falar da live na sexta-feira, o Herbert do canal Especialista, não sei se vocês conhecem, imagino que sim, é um canal bem grande, tá? Canal Especialista, depois procurem no YouTube, no Instagram, conteúdo
top que ele faz, ele grava uns vídeos muito monstros, ele é mito de estatística, se eu não me engano ele é formado pela UFMG, convidou ele para participar da live, se eu não me engano vai ser nessa sexta-feira, agora tem que confirmar ainda com ele, tá? Mas fiquei muito honrado de receber esse convite, então anotem na agenda de vocês, sexta-feira, em breve o Herbert vai lançar para vocês aí o horário e tudo mais certinho, se eu não me engano vai ser às 5h45 na sexta-feira, vou estar participando com ele, então vai ser uma live de estatísticas aí, então já anotem na agenda de vocês para vocês não perderem, que vai ser muito top, tá? E aí outra novidade eu conto para vocês lá no final do vídeo sobre a nossa liga, tá? Mas já quero adiantar para vocês aquela nossa metinha de likes, tá? 200 likes, uma meta moderada aí, como é um vídeo de terça-feira, a gente vai ter nosso vídeo de atualização na sexta, 200 likes aí para bater essa meta de likes pra gente aí, a gente mostra a nossa tabelinha de atacantes lá no vídeo de sexta-feira, tá? Então dá aquela moral pra gente, 200 likes, também se inscreva no canal, tá? A gente tá à beira de passar dos 3.800 inscritos, tá? Então vamos passar logo dessa meta aí, eu tô com a meta ainda, é ousado, eu sei, agora ficou mais difícil, né, depois desse período aí que eu acabei ficando meio ausente, com menos conteúdo aqui, mas ainda estamos com aquela meta, 5.000 inscritos, eu acredito em vocês, vão dar aquela moral pra gente, vão se inscrever no canal, a gente vai chegar nos 5.000 inscritos, tá? Então dá aquela moral, se inscreve também no nosso Instagram, lá, @cartodado, segue a gente lá, que eu vou tentar começar a postar bem mais conteúdo, aliás, estou com a camisa do West Ham aqui, que eu comprei na viagem, tá? Eu fiz várias visitas, eu fiz visita no estádio do Barcelona, do Ajax, tá? Na Johan Cruyff Arena e do Fulham, tá? No Craven Cottage. Esta semana aqui no Instagram eu vou começar a postar para vocês lá alguns vídeos bem bacanas que eu gravei lá, que vai ser bem da hora, tá? Então sigam a gente lá no Instagram. Mas vamos lá, sem mais enrolação. Comentem aí se vocês sabiam que essa camiseta é do Fulham e se tem algum time na Premier League que vocês gostam mais, tá? Eu fiz a visita no Fulham, né, no estádio do Fulham, tô com a camiseta do West Ham. Eu sei que o pessoal gosta bastante dos times grandes lá, né? Manchester City, Manchester United, Arsenal, tudo mais. Mas comentem aí também que eu quero saber de vocês, tá? E vamos lá, pessoal. Sem enrolar muito, eu quero já falar do ataque. Depois, lá no final do vídeo, eu vou mostrar a defesa. Que eu falei como é que você monta a melhor defesa. Então, lá no final eu vou dar uma boa dica de como é que vocês podem montar uma defesa bem forte. Então, eu vou começar falando realmente sobre o ataque. Não costumo fazer isso, mas vamos lá, tá? Esqueçam os favoritos aqui, porque eu não tive tempo de atualizar aqui esses favoritos. Estou gravando um vídeo quase assim que abrir o mercado, tá? Mas vamos lá. Primeiro cara que me agrada bastante para a rodada é o Veguetão da Massa, tá? Um cara muito forte aí, com muito potencial de participar de gol. A média dele em casa é excelente, tá? Deixa eu até mostrar para vocês aqui no Cartola FC Brasil. Pelos atacantes aqui, Veguetão, um cara muito forte para a rodada, tá? Paolo Veguete, cadê o Pablo Veguete aqui? Veguete. Eu vou mostrar para vocês também as estatísticas do Estevão e vou mostrar aqui do Bruno Henrique, tá? Tá bem empatado aqui Luiz Araújo, o Bruno Henrique tá um pouquinho à frente na média, tá? Mas a gente teria também o Caleri aqui. E para fechar o nosso quinto atacante, que a gente sempre traz um top 5 aqui para vocês, lembrando que no vídeo de sexta a gente atualiza isso, caso a gente tenha alguma atualização. A gente pode trazer aqui para vocês, vamos ver um cara interessante. Pode ser aqui o Ener Valencia, tá? O Ener Valencia pode ser um cara interessante também para rodada, tá? Mas realmente focaria nesses 4 primeiros que eu comentei, tá? Então, Veguete, média dele em casa absurda, tá? Nos últimos 5 jogos aí, menor pontuação dele foi um 4,7 com assistência, média em casa nos últimos 5 jogos de 9,16. Vai enfrentar o time do Atlético Paranaense, tem tomado gols, tá? Então, ó, tomou o gol do Inter, tomou o gol do Cuiabá de atacante. Aqui contra o time do Bragantino não tomou gol, mas tomou o gol do Atlético Goianiense. Então, time com uma recorrência muito alta. Veguetão não vai ficar de fora do meu time, tá escalado aqui, tá? O Pirata. A segunda vaga do ataque, pessoal, eu já acho que as outras vagas acho que tá bastante em aberto. Eu gosto do atacante do Palmeiras, tá? Pelo que o Cuiabá tem cedido para atacante, tá? Um time que cede bastante finalização, né? Toma alguns golzinhos aqui também, assistência. Então, vocês veem que nos últimos jogos aí tem cedido participação de gol. A gente tem do lado do Palmeiras aqui, pensando na média básica, o Estevão, mas a gente tem também o Flaco Lopes, tá? Que tá vivendo um momento iluminado aí, tá? Então, quem quiser ir mais na segurança, o Estevão é um cara mais de média básica, vai entregar sua pontuaçãozinha sempre muito regular, tá? Quem quiser fazer uma aposta maior, a gente tem o Estevão, tá? Que também é um cara que me agrada bastante. Por enquanto, eu vou fazer a apostinha aqui no Flaco. Vamos ver se na sexta-feira a gente mantém essa ousadia ou se a gente volta pro Estevão mais na segurança, tá? E a terceira vaga do ataque, pessoal, eu fico numa dúvida grande. A gente poderia ir com o Caleri aqui, mais seguro, né? Um cara mais regular, tal, tudo mais, por ter um confronto mais favorável. O Vitória tem tomado bastante gols, tá? Mas o Caleri tem alternado bastante. Então foi um jogo muito bom contra o Bahia, um jogo bom contra o Flamengo, mas aqui foi meio mal contra o Botafogo, contra o Grêmio, contra o Criciúma também não rendeu muita coisa. Então, assim, é um cara que tem oscilado bastante, tá? E do lado do Flamengo, por exemplo, eu mostrei ali que o time do Bragantino é o time que tem mais chance de tomar gols, né? E olha aqui, ó, o time do Bragantino. Thales Magno, gol. O GB, gol, 10,9. Luciano, gol, 10 pontos. E o André Silva também fez gol, 8,4.
Derek Lacerda, 10,5. Tiquinho, 13,3. Então, todos os jogos, o time do Bragantino acabou tomando um gol de atacante, tá? O Bruno Henrique tem gerado uma média básica bem bacana. Os últimos jogos dele fora de casa, principalmente, ele tem feito gols. Tá faltando desencantar jogando no diante da torcida ali. Então, tá gerando média básica, deve jogar como centroavante ali. Então, eu quero fazer uma apostinha, ao invés de colocar o Caleri, vir com o BH do Flamengo, tá? Um cara que, pô, tô com uma confiança nele aqui. BH vai ser nosso terceiro atacante aqui. Então, Veguete, Bruno Henrique e Flaquito Lopes é o nosso ataque por enquanto. Tá? Mas como eu falei para vocês, o Caleri também seria uma opção interessante aí para rodada, tá? Comentei aqui com vocês do Ener Valencia, tá? Um cara que tem gerado uma boa média básica, tá faltando desencantar. E o time do Cruzeiro tem tomado seus golzinhos aí, tá? Então pode ser um cara interessante para rodada. Outros nomes, como eu falei para vocês, a gente teria o Luiz Henrique do Botafogo, que também é uma peça interessante aí, né? Teria um Paulinho, né, jogando na Arena MRV, Bolacier, o próprio Soteldo, mas enfim, para mim esses são os 5, pelo menos até agora, do que a gente tem analisado, tá? No meio de campo, pessoal, o primeiro nome que eu quero falar para vocês, De La Cruz, falei para vocês que não tem como deixar de fora. O cara tem gerado muita média básica, o time do Bragantino tem tomado muitos gols, tá? Quando ele jogou nessa posição de camisa 10, ele destruiu de pontuação. Então, para mim, não tem como deixar de fora o De La Cruz, tá? A segunda vaga do meio, eu também acho que não tem como deixar de fora. Para mim, são duas unanimidades aí para a rodada, que é o Lucas Moura do São Paulo, tá? Então, a gente não tá com o Caleri ali, tá? Então, o Lucas Moura acaba sendo um cara que pode pegar esse potencial, tem cobrado pênalti também. As últimas pontuações dele em casa têm sido excelentes, com muita média básica também. O cara que tem uma média excelente em casa, muito forte. Olha isso daqui, ó. Últimos 5 jogos, 8,66. Últimos 3, 12,63. Então, não tem conversa. O Lucas Moura tem que estar no time. Esses dois, tá? A terceira vaga, para mim, tem 3 nomes que estão muito fortes, tá? Aí vai um pouco das suas escolhas. A gente tem o Rafael Veiga, do Palmeiras, tá? A gente tem o Gustavo Scarpa, do Galo. A gente tem o Pochettino, do Fortaleza, tá? Então, o Pochettino, por que eu acho que ele é um cara interessante para a rodada? Vamos mostrar aqui para vocês essa questão da média básica dele, tá? Esse jogo aqui ele acabou não indo tão bem, né? Ele acabou entrando no banco de reservas, né? Mas aqui, 10,6, 9,1, 8,2, 9,2. Então, sempre participando muito de gol, né? O Pochettino com uma média muito alta jogando em casa, tá? O time do Corinthians com o Ramon Dias melhorou, mas em alguns tempos atrás ele tinha cedido bastante ponto e o time do Fortaleza é bastante favorito. Então, me preocupa assim não ter nenhuma peça ofensiva do Fortaleza, tá? Então, é uma peça que me agrada bastante. Do ponto de vista do Scarpa, a gente tem um cara que tem gerado muita média básica, mas vai enfrentar o time do Fluminense que tem tomado poucos gols, principalmente quando joga com o Thiago Silva, tá? E o Veiga é um cara que em casa vai muito bem. Se a gente pegar a questão das estatísticas aqui, o Veiga talvez teria melhor cruzamento descalço ali, porque é um cara que vai enfrentar o time do Cuiabá, que toma seus golzinhos, e o Veiga vai muito bem quando joga em casa, principalmente com média básica, então por isso ele seria o mais regular, mas ele vai jogar no brinco de ouro da princesa, então isso pode afetar um pouco a pontuação dele, tá? Por exemplo, nos jogos que ele jogou ali na Arena Barueri, ele acabou não indo tão bem assim, tá? Então, acho que qualquer um dos 3 que você escolher, você vai estar bem servido, tá? Talvez o mais seguro fosse Veiga e Scarpa, mais ousado seria o Pochettino. Por enquanto, eu vou deixar essa apostinha ousada no Pochettino, tá? Mas Scarpa e Veiga poderiam ser opções interessantes, tá? Alguns dos nomes, por exemplo, a gente teria o Tassiano, né? Comentei do Luiz Henrique. Tassiano também é um nome excelente. Tem sempre os outros nomes do Bahia. Tem o Vidia Sante e o Monsalve, tá? O time do Criciúma cede muito ponto para meio de campo. Poderiam ser apostas interessantes aí para a rodada, né? Tem um Adson aqui também, um Wellington Rato alternativo, Bruno Tabata também, mas enfim. Para mim, esses 5 nomes estão aparecendo aqui para frente, sendo que De La Cruz e Lucas Moura são unanimidade, são os mais fortes para a rodada, tá? E, finalmente, chegando no setor defensivo, que é muito importante você montar uma defesa forte para você conseguir se recuperar. Então, é muito importante a gente focar nos times que têm potencial de SG forte, tá? Então, começando aqui com os zagueiros, um cara que não tem como você deixar de fora do seu time é o Arboleda, tá? Arboleda jogando muita bola quando ele joga em casa, tá? Média muito boa jogando em casa. Tem o Alan Franco também alternativo, mas assim, a média do Alan Franco quando joga em casa não ele deu uma decaída nos últimos jogos, o Arboleda é muito mais regular, tem média básica, tem participação em gol também, chega bem na bola aérea, potencial de SG, não tem conversa, tá? A segunda vaga da zaga, pessoal, eu acho que é interessante a gente ficar de olho numa questão, tá? Vamos lá. A gente tem um potencial de SG muito forte para o Palmeiras e para o Fortaleza, tá? Só que aí, se a gente olhar os zagueiros do Palmeiras e do Fortaleza, vocês vão ver que a pontuação deles não tem sido tão alta assim, tá? Então, por exemplo, deixa eu filtrar para vocês aqui, por exemplo, o Murilo, que acho que vai ser um zagueiro que vai estar bastante escalado, assim como o Vitor Reis também vai estar bastante escalado, tá? Então, deixa eu até mostrar os dois aqui, de zagueiros aqui do Palmeiras. Olha como a média dele está aqui mais para baixo, tá? Vitor Reis. E vou mostrar para vocês aqui. Cadê o Murilo? Acho que o Murilo nem tá provável, tá? Aqui no Cartão FC Brasil. Deixa eu tirar dos prováveis para mostrar para vocês, tá?
e filtrar aqui os zagueiros do Palmeiras, tá? Porque como o SG tem sido uma coisa bem difícil de a gente conseguir segurar, tem oscilado bastante, é muito importante você focar em jogadores que têm potencial de, se perder o SG, conseguir segurar uma média base. Então, olha aqui, ó, Vitor Reis, jogando em casa, por exemplo, menos 1,4 contra o São Paulo, tomando amarelo, 1,7 contra o time do Vitória, menos 0,1, 4,9 com SG, então não tem sido boas pontuações. Aqui, olha o Murilão, 4,4 com SG, aqui 0,8, menos 0,3, 5,7 com SG, 3,6 com SG, então as pontuações dele não têm sido tão bacanas assim como os zagueiros do Fortaleza, tá? Que também tem um potencial de SG. Então, um cara que me agrada muito para a rodada, claro que vocês poderiam escalar aqui o Murilo, ou o Vitor Reis, ou o Kusevich, ou o Brits, mas um cara que me agrada muito, que não está provável aqui no Cartola, é o Léo Ortiz, tá, pessoal? Então, como eu falei para vocês, o time do Bragantino cedendo muitos desarmes para zagueiros e muitos desarmes para volante também. Então, deixa eu até filtrar aqui para vocês. Flamengo. Deixa eu trazer o Léo Ortiz aqui. Léo Ortiz. Tem a lei do ex também, para quem gosta dessa questão de lei do ex e tudo mais, tá? Mas olha isso daqui, ó. O 3,8 com o André Ramalho com média básica, 3,5 para o Léo Pelé com média básica, o Arboleda pegou SG, aqui o Marlon conseguiu 5,8 de média básica, então assim, eu acho que o Flamengo tem um potencial de SG, para mim é o quarto melhor SG, e se o Léo Ortiz perder o SG, ele tem potencial de recuperar de outro jeito, tá? Então, me agrada muito mesmo, olha como ele tem conseguido umas boas pontuações aqui, tá? Então, Léo Ortiz, baita nome para rodada, vai ser minha opção por enquanto, tá? Como eu falei para vocês, também poderia fechar aqui com o Murilo, com o Vitor Reis, com uma pecinha do Fortaleza. O próprio Júnior Alonso seria um nome interessante aí para a rodada, só tem conseguido segurar seus pontinhos ali. Alternativa ao Arboleda seria também o Alan Franco, tá? Enfim, teria algumas outras peças interessantes para vocês apostarem, mas por enquanto eu vou assim na minha zaga, tá? Nas laterais, pessoal, um cara que eu não vou deixar de fora de jeito nenhum no meu time é o Giai, tá? O Giai fez 3 jogos só até agora. Com 4 faltas cometidas e 10 desarmes, tá? Então, tem jogado muita bola o GI, tá? E tem um confronto bastante favorável, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês no Cartola FC Brasil que é importante vocês ficarem de olho nessa questão de o que o time tem cedido para lateral, tá? Então, é uma questão que eu sempre pondero para vocês, essa questão do cedimento e tudo mais, tá? Deixa eu trazer o Palmeiras aqui. Palmeiras. Aliás, deixa eu filtrar os prováveis e vamos filtrar todos os times que eu já começo a falar de alguns outros nomes que são interessantes, tá? Então, por exemplo, o Giai aqui é um nome muito forte para a rodada. A gente tem também o Lucas Piton, que é um cara interessante para rodada pela média que ele tem gerado. A gente tem o William, que é um nome legal. O Wellington também tem feito um ótimo desempenho no Cartola, tá? Então são alguns nomes interessantes, depois eu falo de alguns outros, tá? Então olha aqui, ó. GI, pontuação de média básica absurda dele. Menor pontuação dele, 4,3, muito forte para a rodada. Olha o que o time do Cuiabá tem cedido. 4,1 para o Saravia aqui, 7,3 para o Raul Cáceres. Aqui o Wesley, 4,6 de média básica. Então, muita pontuação. Tá certo, tem cedido muito mais para o lateral esquerdo, tá? Então, quem quiser fazer uma aposta no Caio Paulista, ó, Rubens, 8,3 de média básica. PK, 4,5 de média básica. Ayrton Lucas deu assistência. Hugo, 5,1 de média básica. Matheus Bidu, gol. Wellington, 5,1 de média básica. Então, tem cedido muito ponto para o lateral esquerdo, tá? Então, dá até para dobrar, tá? Quem quiser fazer uma aposta bem ousada aqui, ó. Por exemplo, não fui com nenhuma peça do Palmeiras aqui. Giai e Caio Paulista, ou Vanderlan. Mano, uma lateral muito, muito top para rodada, tá? Me agrada bastante. Pode ser interessante também. Alguns nomes que eu falei para vocês aqui, por exemplo, a gente tinha o Lucas Piton, que tá voando baixo, tá? 17, 8,1, 8,9, 5,6. Média básica, participação em gol. Nome top, tá? É o quinto melhor SGU do Vasco, é um nome legal para rodar. Então, tem que ficar de olho também na média básica que o time tem cedido, mas também no que o cara tem conquistado. A gente tem o Wellington, que também tá muito bem quando joga em casa. E olha o time do Vitória. Luciano Juba, 16,2. Aqui, o Reinaldo, 14,8. O Hugo conseguiu seus pontinhos de média básica ali, então cedendo bastante pontos também. Outra coisa que eu acho que é importante para a gente poder escalar é pensar no cruzamento. Então, por exemplo, eu falei para vocês ali do Footstats, né? Que o Varela tem um potencial de cruzamento de scout ali bom, porque ele vai enfrentar o ponto do Bragantino que perde muita posse de bola ali. A gente falou também do William, que vai enfrentar o Wesley, que também perde muita posse de bola. Então, a lateral tá bem servida nessa rodada, tá? Minha dúvida principal é se eu vou com uma peça do Flamengo aqui, tá? O Varela, principalmente por esse contra contra o Bragantino. Se eu vou com o William mais na segurança, por esse confronto contra o Wesley, tá? E por ele ser um cara bastante regular. Se eu vou com o Wellington do São Paulo, pensando nessa dobra de SG do São Paulo, ou se eu vou com o Guilherme Arana, tá? Tô bastante em dúvida, por enquanto eu vou optar pelo Wellington, tá?
para ter uma dobra do São Paulo, já que eu falei que o São Paulo tem o principal SG, tá? Mas o Caio Paulista também seria um nome muito forte, tá? Fiquei bastante em dúvida, principalmente vendo o sedimento do Cuiabá. Aliás, vendo o sedimento do Cuiabá, vou escalar aqui uma dobra do Palmeiras, tá? Tá o Vanderlan por enquanto. Vanderlan, até prefiro o Vanderlan do que o Caio Paulista. E Giai, mas não tem problema, porque a gente vai ter a escalação do Palmeiras, tá? Então, Cuiabá sendo muito ponto lateral esquerdo, pensando no SSG, interessante, tá? Bem melhor do que dobrar com um zagueiro, que é o que o pessoal mais tem feito, tá? E finalmente a posição de goleiro aqui, pessoal, eu já acho que é uma posição que a gente tem que focar nos SGs. A gente tem então, por exemplo, o Everton, que é um goleiro interessante para a rodada, né? Que tem conseguido fazer bastante defesas, tá? Mas o time do Cuiabá não cede muitas defesas para goleiro. Nos últimos jogos tem sido uma ou duas defesas. Como eu falei para vocês, já tinha adiantado, meu goleiro vai ser o João Ricardo. A gente não tava com nenhum SG do Fortaleza, tá? Aqui. E para mim o SG do Fortaleza é o segundo melhor, então acho que é muito importante ter o João Ricardo aqui no nosso time, tá? Me agrada bastante mesmo. Uma peça bastante forte. Então, além do Everton e do João Ricardo, que para mim são os dois principais goleiros, e eu acho que é importante a gente focar nesses times que estão mais cedendo, potencial de defesa que o time tem cedido, tá? Então, por isso que eu acabei optando pelo João Ricardo. A gente teria, por exemplo, também, minha terceira opção seria o Léo Jardim, tá? Mas você falou que o SG do Vasco é o quinto melhor. Mas o time do Atlético Paranaense cede muita defesa para goleiro, e o Léo Jardim é um cara que segura muito, muito defesa, tá? Então, eu acho que é importante a gente pensar não só no SG, mas potencial de defesa, tá? Outros goleiros que são interessantes, o Rossi, tá? Pelo Bragantino tem que finalizar bastante. E o Rafael, você falou que o São Paulo tem um ótimo SG. É verdade, acho que o Rafael também é uma opção excelente. Mas aí a potencial de defesa já não é tão alto assim. Então, para mim, são os 5 melhores goleiros realmente. Rafael, o Everton, João Ricardo, Rossi e Léo Jardim, que são os 5 principais SGs. Mas eu gosto muito do João Ricardo e do Léo Jardim por esse potencial de defesas que eles congregam junto com a possibilidade do SG, tá? Então, dobra do Palmeiras, Fortaleza, São Paulo são os principais SGs e uma pecinha do Flamengo, tá? Quem quisesse dobrar aqui, já que o Palmeiras vai jogar fora de casa, dobrar o Wellington, seria excelente, tá? Acabei dobrando as laterais pelo que o time do Cuiabá tem cedido, tá? Para não triplicar o Palmeiras, falando dos técnicos aqui, quais são os 5 principais técnicos para a rodada? Abel Ferreira, Tite, Zubeldia e o Voivoda, tá? Como o Abel Ferreira tem um excelente técnico, como a gente já tá dobrando o Palmeiras vai jogar no brinco de ouro da princesa, eu não vou com o Abel Ferreira, tá? Como eu já tô com bastante peça do Flamengo aqui, coloquei o Léo Ortiz, De La Cruz, Bruno Henrique, e eu não quero dobrar o Flamengo aqui, com o Tite eu estaria mais ou menos fazendo isso, eu não vou com o Tite também. Então eu fico na dúvida entre Zubeldia e Juan Voivoda, tá? Acho que pelo fato do Corinthians estar se recuperando um pouquinho com o Ramon Dias, né? E pelo fato de que o São Paulo tem o principal SG, pelo que a gente olhou aqui, eu vou dobrar esse time do São Paulo com o Zubeldia aqui, até para cercar um pouco o Caleri, que a gente não foi no nosso time, tá? Então, time muito forte, assim estamos escalados, tá? E antes de falar do capitão, vamos falar da nossa novidade aí. Lembrando que o Banco de Reservas a gente fala no nosso vídeo de atualização na sexta-feira, tá? Então, a novidade que a gente vai trazer, depois de tanto pedirem, é nossa liga de mata-mata, tá, pessoal? Então, na sexta-feira eu vou contar mais novidade para vocês sobre essa liga de mata-mata, tá? Então a gente vai fazer 2 ligas de mata-mata, tá? Cada uma vai ter 32 times, então vai ter bastante vaga para participar. Então, tem que cumprir essas vagas aí. Então, acredito que o pessoal vai se empolgar ali, o pessoal tem pedido bastante. E aí, o campeão de cada lado vão se enfrentar numa grande final dessas 2 ligas que a gente vai criar. E eu vou pensar num prêmio bem bacana. Tá? Ainda não pensei, na verdade, vou ter que dar uma elaborada aqui. Mas depois de tanto me pedirem, depois dessa moral grande que vocês deram aí nesse período, então é uma forma de agradecimento também. Vamos ter liga de mata-mata aí. Sexta-feira eu conto mais novidades para vocês. Vou também atualizando lá no Instagram, tá? Então, é isso aí a nossa novidade que a gente tinha trazido, tá? Então, agora, última coisa que a gente vai falar antes de fechar o vídeo, capitão, tá? Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, que é sempre muito importante dar uma moral grande pra gente aqui, tá? Nosso capitão para rodada, pessoal, o mais seguro seria o Veguete, tá? A gente teria também um Bruno Henrique, um Flaco Lopes, que como são interessantes para apostar. Mas o meu capitão ousado para rodada, tá? Depois a gente vai ver na sexta-feira. O vídeo de terça-feira eu sempre gosto de mostrar algumas opções e gosto de fazer algumas apostinhas, tá? Então, meu capitão para rodada, olhando essa tabela, vamos ver. Qual é o time que tem mais chance de tomar gol? É o time do Bragantino, né? Então, quero escalar uma peça do Flamengo aqui, tá? De capitão. O Bruno Henrique é um cara que ainda não participou de gol jogando no Maracanã. A gente está em dúvida se ele vai para o jogo ou não. Qual é a peça do Flamengo? De La Cruz, tá? Então eu te falo para vocês, De La Cruz tem uma Arrascaeta, destruiu de média baixa de participar de gol, virou o melhor jogador do Cartola na época, tá? Então é um cara que muita gente vai esquecer, porque nos últimos jogos ele não tem ido bem, mas agora sim o Arrasca, o De La Cruz pode começar a mitar de novo. Então faixa de capita no De La Cruz, tá?
Gostei bastante do nosso time aqui, tá? Comenta aí também quem que vai ser o capitão de vocês aí, tá bom, pessoal? E é isso. Até a próxima. Falou!